Seja bem-vinda a mais um Conselho Consultivo. Hoje contamos com os comentários de Rogério Ferreira e Miranda Calha. Muito boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. Temos aqui vários temas em cima da mesa, vários temas que marcam a atualidade. Comecemos pelos temas internacionais e passemos depois para aquilo que importa do país. Dilma Rousseff. Finalmente tivemos um desfecho, foi um desfecho emotivo, com um discurso igualmente emotivo, sem qualquer abstenção no Senado, um feito inédito. O que é que lhe pareceu, Miranda Calha, toda esta história ou novela brasileira, se podemos dizer assim, que agora termina? Muito bom dia. Em primeiro lugar, penso que não termina agora, vai continuar, não é verdade? E, aliás, uma das grandes questões que se coloca é precisamente como é que vai ser a governação futura e as bases de apoio em relação às medidas que é preciso tomar, visto que o Brasil está a passar por uma crise extremamente forte em termos económicos, portanto, não só há um decréscimo em termos do produto interno bruto, mas, por outro lado, também todos os indicadores que têm a ver com a evolução da sociedade não são, de facto, positivos e até são bastante graves e, portanto, vai implicar um conjunto de medidas que poderíamos dizer de austeridade em relação ao próximo futuro. Portanto, vamos ver como é que isso vai acontecer. Agora, em relação ao processo propriamente dito, o que houve, de facto, quando referiu aí a questão da emoção, é que houve, acima de tudo, um processo político. A grande divisão que se sentia na sociedade portuguesa, na sociedade brasileira e que teve expressão já nos resultados eleitorais, visto que havia uma forte divisão dentro da sociedade no processo de eleição da Presidente. A Presidente Dilma Rousseff foi eleita, mas havia uma grande oposição e uma forte contestação exterior em relação, portanto, à Presidente. Teve sequência precisamente neste mesmo processo, em termos políticos, sobre a sua destituição, porque no fundo o que estava em causa era não só esta divisão, mas ao mesmo tempo todos os processos de corrupção que decorriam, especialmente aqueles oriundos do chamado Petrobras. Portanto, a decorrência de todo este tipo de situações originou esta destituição, que aliás até foi feita no Senado com uma maioria de senadores muito forte também em relação à sua vontade de destituição da Presidente, não é? É evidente que há aqui considerações do género sobre a constitucionalidade ou não constitucionalidade desta situação, mas o percurso que teve lugar decorreu, digamos, dentro também das próprias leis do país e, portanto, o que houve foi um processo que teve decisões no Congresso, que teve agora as decisões no Senado, houve um conjunto de argumentação diversa em relação à legalidade ou se de facto isto era ou não era um golpe de Estado em relação, portanto, ao processo, mas a verdade é que com a própria presença da Presidente no Senado, precisamente também a testemunhar o seu conjunto de ideias e de argumentos sobre a necessidade ou a vontade de não destituição, houve, no fundo, uma evolução dentro daquilo que era o decurso normal dentro dos quadros legais existentes no país. E, portanto, quase podíamos dizer que o que houve foi uma espécie de moção de censura em relação ao governo, visto que o Presidente da República é, no fundo, o Primeiro-Ministro em termos do país, uma moção de censura e o governo, portanto, caiu. Agora, digamos que, em termos objetivos, é evidente que há aqui um conjunto de contornos muito fortes em termos políticos, porque, digamos, aquilo que é a acusação feita em termos da Presidente tem a ver com atividades ou ações ou medidas fiscais em termos da sua governação, nada que não tivesse acontecido no passado. Portanto, o que houve aqui foi uma forte motivação política no sentido de utilizar todas as situações e todos os quadros legais existentes no sentido da sua destituição. Mas, acima de tudo, houve aqui, de facto, foi um processo político. Eu penso que isto é uma situação que é muito complicada, não é? Por causa do próximo futuro, as portas que abre uma situação destas em termos do regime democrático no Brasil, e penso que isso vai originar certamente, e aí está a questão que eu disse no início, sobre
quais serão as perspectivas de futuro do governo que vai, ou que está, portanto, já em funções, não é? E, portanto, digamos, vão acontecer certamente situações inéditas em termos dos próximos tempos a nível desta governação, porque aquilo que seria normal, então, era acontecer uma situação do tipo de promover eleições antecipadas para Presidente da República. Mas como não é isso que está em termos constitucionais, portanto, agora haverá até ao final deste período presidencial uma governação própria e, portanto, manter-se-á, portanto, este espaço de tempo até nova escolha presidencial, portanto, irão certamente decorrer muitas situações, algumas delas certamente inéditas, mas que naturalmente trarão grandes problemas e preocupações a um país que era um país daqueles chamados emergentes e que de facto tinha tido potencialidades e tem potencialidades extraordinárias, mas que agora passa por uma profunda crise em termos económicos e financeiros. Rogério Ferreira, por todas estas particularidades constitucionais que o Brasil tem, de facto, para o comum do português, se calhar até faz alguma... É difícil perceber todo este processo e como é que este processo, até porque o próprio Senado tem muitos mais partidos políticos do que acontece em Portugal, as coisas ocorrem de uma forma muito, muito diferente. Estamos a falar aqui também de um fim de um ciclo, mas do início de algo, como dizia Miranda Calha, é também um fim para Dilma ou será ou não? Não será um afastamento político? Bom, antes de mais, de facto, essas circunstâncias da situação ser diferente de Portugal, por um lado, isto visto aos olhos de um cidadão comum português... É complexo. É complexo e não se percebe bem, pelo menos o cidadão comum provavelmente não percebe bem como é que duas situações que são relativamente comuns aqui noutros países, como é a questão de... quer dizer, Dilma é acusada basicamente pelo que eu percebi de duas situações. Quer dizer, por um lado, o ter atrasado determinados subsídios que implicavam, digamos, também, por seu lado, pelos juros serem mais baixos, um pagamento por parte dos bancos, ao atrasar, fez com que os bancos também pagassem os juros mais tarde. E, portanto, isto foi tido como um empréstimo encapotado aos bancos que é proibido. Uma espécie de benefício... que eu diria que é uma coisa relativamente comum aqui noutros países, portanto é um primeiro aspecto. Aliás, e um dos problemas é que precisamente quem a julgou está indiciado por processos bastante mais graves. Claro, e quer dizer, no Brasil nós sabemos muitas vezes que estas questões orçamentais, quer dizer, a acusação em si é de facto estranha. Este é o primeiro aspecto. O segundo é por ter atribuído alguns créditos suplementares, no fundo, em ter aumentado a despesa para além daquilo que tinha sido autorizado pelo Congresso. Portanto, é isto que está na base do impeachment e, portanto, é isto que está na base da destituição. Isto, portanto, por um lado, digamos, os contornos da situação concreta do crime de responsabilidade ou dos crimes de responsabilidade que é acusada, pelo menos para o comum dos cidadãos, para o comum da opinião pública, acaba por ser uma coisa relativamente estranha. É evidente que nós não estamos nos meandros do problema, não sabemos os detalhes, mas de facto, visto de fora, há aqui uma situação, digamos, de limbo que não se percebe bem se a razão está de um lado ou se está do outro. Isto por um lado. Por outro lado, também, acho que todos estes episódios foram um descrédito, quer dizer, manteve-se o descrédito da política brasileira, por um lado, mas por outro lado vê-se que a democracia brasileira, apesar de ser jovem, também é uma democracia que funciona. Por outro lado ainda, acho que de facto vai haver uma mudança do ponto de vista da orientação económica do Brasil. Isto é nítido, há de facto aqui um fim de um ciclo e de facto as medidas que vão ser tomadas são medidas diferentes daquelas que foram tomadas pelo governo Dilma. Neste sentido, obviamente, da austeridade e, portanto, o que se sente é no Brasil também, como noutros países do mundo, quando o déficit aumenta é preciso medidas de contenção de gastos. Portanto, uma das medidas já anunciadas por Temer é precisamente
dos tetos da despesa, não é? Portanto, aliás, tetos da despesa que vão passar a constar da própria Constituição para limitar os gastos durante os próximos anos. E é também a reforma das pensões. É curioso ser de facto nestes dois pontos que, pelo menos publicamente, as medidas de Temer são os dois holofotes. Falta também aqui medidas. algum apoio internacional a Dilma, até porque dos países, pelo menos dos que já se manifestaram, temos a Venezuela, o Equador, a Bolívia, mas não temos países com uma posição política mais forte e mais credível, como se calhar ela poderia ter tido e fez por ter, mas já de forma tardia. Faltava-lhe aqui também esse apoio internacional, ou não? Repara, eu acho que as democracias mais sólidas deixam que os povos dos outros países decidam os seus próprios destinos. Portanto, repare que todos os exemplos que me deu são exemplos de países da América Latina em que as democracias são de facto, com certeza, são democracias menos sólidas. Não estou a ver nenhum país como Portugal, como a França ou como os Estados Unidos pronunciarem sobre os destinos do Brasil, que neste momento estão a ser escolhidos democraticamente de acordo com as regras brasileiras. Passemos para a Espanha, um pouco mais perto de Portugal. Temos um acordo aqui à vista ou não, Miranda Calha? Olha, eu penso que há uma certa similitude entre o que se passa no Brasil e o que se passa em Espanha. A similitude em quê? É que, digamos, há sensivelmente 8 ou 9 meses que quer um país, quer outro, estão numa situação complexa em termos de governação. Porque é evidente que desde a altura em que se iniciou no Brasil o processo do impeachment, desta questão de destituição da Presidenta, passaram sensivelmente 8 meses ou 7 meses, não é? A Espanha consegue ser um pouco a economia de Espanha consegue ser um pouco alheia a este problema político, portanto, não é? mas em Espanha, digamos, não pode ser completamente alheia, mas há uma questão que, digamos, pode-se referenciar aqui, é que há, no fundo, também cerca de 7 ou 8 meses com uma densa crise em termos políticos no Brasil e em Espanha. Portanto, são também já 7 ou 8 meses em que não há qualquer, ou melhor, em que a governação faz os mínimos, não é? Mas que obviamente não tem as condições adequadas para ser um governo a 100% a funcionar em Espanha. É evidente que quer num país, quer noutro, há diferenças em termos das respectivas economias e que as capacidades do Brasil são umas, as de Espanha são outras e, por outro lado, a Espanha também situa-se num espaço onde há um controle em termos das finanças e das economias que é um pouco diferente daquilo que se passa em certos países a nível da América Latina, não é? E, portanto, há, digamos, algum tipo de rotina ou de velocidade de cruzeiro que, em certa medida, se foi mantendo, não é? Agora, o que não há dúvida nenhuma é que, quer num, quer noutro, há, de facto, uma profunda crise política. E, obviamente, essa crise política tem incidência também nas questões relacionadas com os respectivos sistemas democráticos. Nós sabemos que nos últimos anos, portanto, tem havido uma certa invasão em termos dos movimentos mais populistas e mais, digamos, radicais em termos das políticas, e na Europa há a visibilidade sobre todas essas situações. Em Espanha também há expressão dessa matéria, e aquilo que nós podemos pressentir ou ter uma ideia que, em certa medida, pode ser complexa em relação à situação de Espanha, é precisamente também esta incapacidade de estabelecer pontes para que se faça um governo e para que haja um governo que possa governar em condições mínimas dentro do sistema democrático que é comum em termos dos diversos países da Europa. E, portanto, digamos, este tipo de radicalização que aconteceu no Brasil, porque a radicalização já vem das eleições presidenciais, é uma radicalização que existe também em Espanha, onde há, de facto, um confronto entre personalidades que, digamos, não conseguem encontrar uma base mínima de acordo para se fazer um governo. Portanto, nós tivemos a experiência ontem, ou o conhecimento ontem, que houve a primeira votação, portanto, extremaram-se os campos, mais uma vez, 170 a 180, e, portanto, há uma maioria que é contra. Se calhar vai acontecer a mesma situação, penso que é amanhã que haverá uma nova votação e, portanto, tudo indica que se calhar irão ter lugar eleições, se calhar no próprio dia de Natal, porque é para aí que apontam os prazos, não é? O contrário disto é que, de facto, talvez devesse existir alguma capacidade de diálogo.
um sistema democrático é, acima de tudo, um sistema de diálogo, de compromisso, de encontro. E, portanto, digamos, este tipo de radicalização que se instala em termos do diálogo político que deve existir entre as diversas forças políticas, digamos, não é positivo em termos das consequências para os respectivos países, porque põe também em causa um pouco o próprio prestígio do sistema. E, portanto, digamos, quando se está neste tipo de situações, o que é que o cidadão normal, o cidadão que vota, o cidadão que decide através do seu voto os destinos do seu país, o que é que pensa sobre a capacidade de encontro, de diálogo e de compromisso que devem consistir nas regras básicas de um sistema democrático? Portanto, o que é que pode pensar quando agora for chamado mais uma vez para ter que decidir sobre o que é que vai acontecer em relação ao processo eleitoral? Portanto, digamos que são situações que nós também temos que fazer uma reflexão mais alta sobre os nossos sistemas democráticos, no sentido de fazer uma espécie de apelo, chamada de atenção, para a necessidade do encontro e do compromisso, porque as nossas sociedades também precisam disso e precisam de se livrar destas componentes de radicalismo e populismo que existem, portanto, por todo lado. Aliás, o exemplo máximo é precisamente também a campanha eleitoral nos Estados Unidos, que demonstrou também que também ali chegaram estes sinais de populismo e de radicalismo. Portanto, há coisas na sociedade que devem ser refletidas e, portanto, o que se passou no Brasil é um pouco o que se passa também em Espanha. E, portanto, digamos que, olha, é uma questão que vamos ver também como é que vai evoluir, mas as expectativas são mínimas em relação portanto, à possibilidade da formação de um governo decorrente das últimas eleições que tiveram lugar. Rogério Ferreira, acredita numas terceiras eleições ou não? Seria penoso, ou não? Eu não sei o que é que vai acontecer efetivamente amanhã. Eu gostava só de sublinhar esta ideia pela qual partilho integralmente, no sentido de facto, os políticos têm que saber ler os resultados das eleições. E, de facto, o cidadão comum anseia, em momentos de crise, por soluções que venham dos seus líderes. E o que, de facto, a comparação está efetivamente bem feita entre o Brasil e Espanha, em que, de facto, os políticos não conseguem encontrar as soluções que os povos anseiam. E essas soluções são necessariamente, em momentos de crise, são soluções de compromisso e de consenso. Aliás, essa má leitura das soluções, para dar aqui o exemplo português, nasceu logo nas últimas eleições, se nós virmos. Quer dizer, o povo português, nesse momento, pelo menos é a leitura que eu faço, votou maioritariamente nos partidos do centro. Portanto, se nós virmos as maiorias criadas das últimas eleições, a maior maioria, digamos assim, perdoem-me aqui o plenário, foi precisamente ao centro. Foram os dois grandes partidos votados, foi o PS e o PSD. E por motivos vários, designadamente decorrentes da personalidade dos líderes, esse consenso ao centro, que era o maioritário, não foi conseguido. E, portanto, estou absolutamente de acordo com esta necessidade de criar os compromissos e as maiorias necessárias para ir ao encontro das soluções que em cada momento são necessárias. Curiosamente, e visto de outra perspectiva, a Espanha não está com um governo há cerca de um ano. Está com um crescimento muito interessante. 3%. O que revela, por seu lado, um pouco contraditoriamente àquilo que eu digo, que os governos não são, obviamente, neste ponto de vista, parece que não são importantes nem imprescindíveis para a economia. Tal como acontece com a Itália, por exemplo. Exatamente. Portanto, eu acho que isto tem bem a ver com o facto. Repara, a economia continua, obviamente, a funcionar, mas a intervenção, digamos, pública e económica está, de alguma forma, limitada, provavelmente por regras semelhantes às que nós temos. Por exemplo, se a situação fosse em Portugal, o nível da despesa estaria imediatamente limitado em virtude do orçamento do ano anterior, enquanto o orçamento não fosse aprovado. Portanto, quer dizer, há aqui umas virtualidades da inexistência de governos que têm alguma coisa também a ver com a situação económica de Espanha. É óbvio que isto não é desejável, esperamos todos
surta, que exista um governo a breve trecho, até porque é preciso tomar medidas importantes, até porque são exigidas pela própria Europa, não é, pela União Europeia. Mas seja como for, também realçar, por outro lado, este aspecto, como a economia continua a funcionar, e bem, mesmo sem a existência de um governo durante o ano. Em terceiro lugar, já agora, se me permite, fazer uma comparação com Portugal. É curioso, se nós virmos a história dos últimos... Se olharmos para 3 ou 4 acontecimentos que de alguma forma aconteceram em Portugal e Espanha, e que em Espanha acontecem depois, nunca aconteceram da mesma maneira. Eu começo pelo 25 de Abril, que de facto nós tivemos uma revolução que acabou por não ser uma revolução de veludo como foi a de 78 em Espanha. O segundo aspecto que agora me lembro de repente foi a própria intervenção da Troika em Portugal. Não teve a mesma dimensão que teve em Espanha. E o resultado das eleições de Espanha também não tiveram o mesmo resultado que tiveram em Portugal. Quer dizer, o encontro das soluções, da procura das soluções espanholas, não coincide com as soluções que foram encontradas aqui em Portugal. Eu não sei, às vezes estas coisas podem explicar alguns resultados e algumas soluções e também a escolha dos caminhos futuros, não é? Claro. E é a escolha dos caminhos futuros, precisamente, que agora vamos começar a debater em Portugal. Estamos cada vez mais próximos da apresentação do Orçamento de Estado para 2017. Já começamos a ter aqui uma rímpere cada vez mais quente. Tivemos algumas críticas por parte de Passos Coelho. Temos alguma crispação política entre este governo, sobretudo com as alas mais à esquerda e sobretudo com o PCP. Vamos ter aqui um Orçamento de Estado para 2017 complexo. Pois, olha, se calhar é mesmo isso. Portanto, vamos ver como é que as coisas de facto vão evoluir. Nós, neste momento, temos indicações que, no fundo, são públicas sobre alguns dos eixos que estão na primazia da preparação do Orçamento de Estado para 2017, mas, ao mesmo tempo, temos um conjunto, eu podia dizer, de elefantes em cima da mesa que, obviamente, portanto, irão ter consequências, certamente, em termos da preparação desse mesmo orçamento, e refiro-me especialmente à questão da banca em geral, não é? Porque, digamos, toda a banca está numa crise completa, há problemas em todos os bancos, uns do passado, outros mais recentes, outros da semana anterior, e, consequentemente, portanto, há aqui, digamos, na preparação do orçamento, um aspecto essencial, que é toda a situação da banca, que, obviamente, vai ter e vai condicionar muito aquilo que vão ser as opções a tomar em termos do orçamento para 2017. Por outro lado, há os compromissos assumidos sobre as questões das pensões, as questões relacionadas com o IRS e, portanto, a questão dos impostos e das taxas e sobretaxas sobre o IRS e, portanto, digamos que há aqui um conjunto de situações que, obviamente, são difíceis e, portanto, é a famosa questão de pôr o ursinho na botesga, ou seja, é a famosa questão de conseguir encontrar o equilíbrio adequado entre aquilo que são os nossos compromissos internacionais, aquilo que são as nossas promessas em termos do país e a real situação do país em termos financeiros e também económicos. E, portanto, digamos que vai ser uma equação complicada aquela que se está a fazer, mas nós temos certamente a expectativa que irão existir, digamos, as condições para que haja um novo orçamento em termos de 2017. É evidente que podíamos também aqui acrescentar as situações de âmbito político, digamos, não só dos partidos que apoiam o governo, mas, por outro lado, também dos partidos da oposição, pois vamos ver como é que vai ser feito o debate em termos destas matérias e que, obviamente, vão ser a matriz essencial deste recomeço da sessão legislativa e também, digamos, daquilo que já se convencionou chamar do ano político, mas, digamos, só no decurso agora destas próximas semanas se poderá ter um peso maior em uma perspectiva mais aprofundada sobre como é que vai evoluir. Mas quero crer que existirão condições para se ter o orçamento de 2017. Aliás, eu recordo
que quando foi o início dos trabalhos deste governo, também houve muitas questões que se levantaram sobre se o orçamento conseguiria passar na Assembleia ou não. Levantaram-se as questões relacionadas com a aprovação ou não em termos europeus sobre o orçamento, e a verdade é que se passaram todos esses obstáculos e, portanto, temos um orçamento, embora tenha sido aprovado em março, não é? Agora, o que não há dúvida nenhuma é que, digamos, a situação agora é nova, vai ser o começo normal, não já com um orçamento atrasado em termos de 2016, como poderia acontecer, portanto, agora é o orçamento para 2017, preparado nos tempos próprios, e, portanto, digamos, a expectativa é que, obviamente, portanto, se consiga encontrar os equilíbrios adequados para que se tenha o orçamento para 2017. Portugal está numa situação de crise, para todos os efeitos, não é fácil a situação, é complicada. Os indicadores em termos económicos não são os melhores para que se possa evoluir. O crescimento, ainda saiu na semana passada indicações do Instituto Nacional de Estatística, fácil, não é? que, digamos, também não são positivos em termos daquilo que é o crescimento económico, mas eu penso que, digamos, se conseguirão encontrar os equilíbrios necessários. Portugal precisa de ter a aprovação do seu orçamento para 2017. Rogério, muito rapidamente, só para nos dar aqui uma opinião sobre este tema, é um exercício complicado para as promessas orçamentais deste governo? Temos muito pouco tempo, mas gostava de ter a sua opinião. Sinceramente, acho que não, e é um exercício de curto prazo. E, sinceramente, estou muito mais preocupado com a necessidade de consensos mais alargados por períodos mais longos. Portanto, isto acaba por ser um problema de curto prazo, quando o nosso problema é um problema de estabilidade de médio e de longo prazo. Que será mais difícil de resolver. E que esse é que é difícil de resolver, Claro. que voltamos à questão dos consensos e dos compromissos mais alargados. Portanto, acho que esse é muito mais difícil. Vamos conseguir aqui um encontro de posições completamente diferentes, provavelmente mais um ano, mas o problema é efetivamente a instabilidade e a necessidade que nós tínhamos num momento complicado de termos governos, digamos, governos maioritários. Aliás, relembro-lhe que ao longo da história, após o 25 de Abril da democracia portuguesa, os governos minoritários, o único governo minoritário que se aguentou durante um tempo relativamente alargado foi o governo do engenheiro António Guterres durante 6 anos, porque todos os outros nunca aguentaram uma legislatura. Portanto, o problema não é de curto prazo, é um problema de médio e de longo prazo e de consensos alargados por períodos mais longos. Muito obrigada a ambos pelas vossas opiniões e estes temas da atualidade. Fica por aqui o Conselho Consultivo, já sabe, marcamos encontros consigo amanhã, à mesma hora. Até lá.